Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Episódio 29, o grande conflito. Nos últimos dias, alguns dos que se dizem seguidores de Jesus apresentarão uma igreja totalmente distante dos ensinos de Deus, contribuindo para o afastamento de muitos, dando a entender que o Espírito de Deus não atua mais em seu povo. Tu, porém, recorra às Sagradas Escrituras e aos ensinos deixados pelos reformadores e mártires que vieram após os discípulos. Veja como o Espírito Santo atuou por meio dos mais diversos seres humanos e creia que o mesmo atuará de forma mais poderosa por meio da sua igreja verdadeira. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Como vocês estão? Eu sou a Paula e estamos aqui reunidos para mais um episódio do nosso querido podcast Tu Porém. E como os irmãos bem sabem, eu não estou aqui sozinha. Hoje comigo eu tenho a diretora de música da nossa igreja, a Fernanda, que por um acaso também é minha irmã. E aí, Fê, como você está? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu estou muito bem. E estou animada para a gente começar esse novo projeto. O Grande Conflito aí é um livro bem desafiador e que possa ser uma bênção para todos nós. Mas não vamos enrolar, vamos apresentar um pouco a respeito da Ellen White e também falar um pouquinho sobre o Grande Conflito. Então fique aí com a gente que esse episódio vai ser bem bacana. Bom, irmãos, como vocês já sabem, hoje é o nosso episódio de número 29 e esse é um episódio introdutório, né? O episódio de apresentação desse projeto que a gente vai desenvolver aqui deste mês de fevereiro até o comecinho de maio, que é o projeto do livro O Grande Conflito. A edição que nós vamos usar para esse projeto é a edição que a gente vai distribuir gratuitamente, né, para as pessoas no dia do Impacto Esperança, que vai ser dia 23 de março. E nosso podcast é justamente por isso. A gente teve essa ideia de ir preparando os irmãos para o dia do Impacto Esperança. Então, os irmãos já sabem, né? A gente precisa ler esse livro antes, para a gente poder explicar para as pessoas para quem a gente vai entregar o livro, explicar do que se trata, explicar qual é o objetivo da gente estar entregando esse livro de presente para elas, né? E os irmãos vão poder acompanhar, nós teremos um episódio por semana sobre o Grande Conflito. E junto com os exemplares do livro, nós vamos colocar em cada livro um adesivo com um QR Code com a playlist do nosso podcast. Com essa playlist aqui da série do Grande Conflito, que é para as pessoas que a gente entregar esse livro. Como é um livro difícil, nós tivemos a ideia de as pessoas vão ler o livro e vão ouvir as nossas explicações. A gente não é especialista, né, em escatologia, não somos especialistas em Ellen White, não somos teólogos nem teólogas aqui, mas nós tomamos o cuidado, né, de convidar pessoas que sabem bastante do assunto e também tomamos o cuidado de, além de ler o que está escrito aqui, a gente pesquisar para além, né, para além dos fatos aqui relatados. Então, o objetivo dessa nova série que está se iniciando hoje é isso, é facilitar a leitura desse livro, porque não é um livro muito fácil, é um livro maravilhoso, é um livro, assim, surpreendente, pelo menos para mim foi surpreendente a leitura dele, foi a primeira vez que eu li, e o nosso podcast é para isso, para facilitar essa leitura, para fazer essa mediação, né, entre o livro
e o entendimento sobre todos esses assuntos que são muito variados. E, para continuar nossa explicação, a gente precisa saber quem é a autora desse livro, né? Quem foi que escreveu este livro? Então, agora, a Fernanda vai explicar pra gente um pouquinho sobre a autora do livro, a Ellen White. Bom, Ellen White, ela foi uma mulher que viveu ali por volta dos anos de 1827 a 1915, então no século XIX. E ela foi estadunidense, ela nasceu no estado do Maine e ela era filha de um casal de metodistas. Mas quando a Ellen White ficou adolescente, eles passaram a aceitar a interpretação bíblica do Guilherme Miller, tanto que eles estudam, né, a respeito da volta de Jesus, porque Guilherme Miller ele chega na conclusão de que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844, e eles passaram pelo grande desapontamento, né? Mas a partir disso, Ellen White e outras pessoas que se juntaram com ela mais tarde foram conhecidas como os pioneiros adventistas. Então, Ellen White ela é muito importante para a história da Igreja Adventista. E aí, esse grupo ele passou a estudar mais a respeito dos livros de Daniel e Apocalipse. E após anos de estudos, reuniões de assembleias, eles fundaram, então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 1863, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Ellen White, pra gente, é importantíssima porque, além de escritora, né, nós adventistas também acreditamos a respeito do seu dom de profecia. Então, durante a vida da Ellen White, ela escreveu mais de 5.000 artigos e 49 livros. E também, Ellen White, ela foi uma autora que foi contemporânea de grandes personalidades. A gente está falando de Charles Darwin, Abraham Lincoln, Karl Marx, Van Gogh, Dostoiévski, Santos Dumont, Thomas Edison, Rui Barbosa e até mesmo Albert Einstein. Então, é interessante pensar que Ellen White viveu no mesmo período desses personagens. Minha cabeça explodiu, porque às vezes eu pego a história, né, os personagens históricos e eu não contextualizo no tempo deles. Então, quando eu vi esse trecho no livro, eu fiquei, nossa, Ellen White foi contemporânea de tantas pessoas, né? E Ellen White também é importante destacar que ela foi uma reformadora social e ativista, porque O Grande Conflito, né, ele foi o livro publicado em 1888, e contextualizando historicamente, esse foi o período em que houve a Lei Áurea no Brasil, né, que foi assinada pela Princesa Isabel em relação à libertação dos escravos. E na mesma época ali, Ellen White publica o livro, e Ellen White era também uma defensora ativista da causa negra nos Estados Unidos. Então tem esse grande fator, esse aspecto social a respeito da abolição da escravatura e da liberdade civil e religiosa. E Ellen White também falava bastante a respeito da educação de qualidade e de um estilo de vida saudável. Sobre O Grande Conflito, essa obra que nós vamos comentar, é o livro que foi mais importante da carreira, né, de Ellen White. Foi a obra também que foi mais traduzida, foi traduzida em 74 idiomas e conta com mais de 150 bilhões de exemplares vendidos no mundo. E então, a gente achou muito importante, né, trazer o comentário sobre este livro, porque esse é um dos livros mais importantes da Ellen White, e sem contar também que é o fator histórico, né, que Ellen White, no livro, ela destrincha a história do cristianismo e como isso repercute para os nossos dias. Então, pode pegar o seu exemplar e se juntar com a gente para debruçar sobre o que Ellen White vai falar, porque tem muita coisa que ela fala, tem muitos assuntos enriquecedores, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante de conhecer um pouco mais da escrita da Ellen White e também conhecer um pouco mais a respeito da história da nossa igreja, da história dos reformadores e dos mártires cristãos. Então, eu confesso que estou bem empolgada com essa nova temporada. E
vale salientar também que eu comentei, né, que nós adventistas do sétimo dia, a gente reconhece o dom de profecia, né, da Ellen White. Mas não se assustem com isso. A Paulinha vai explicar um pouquinho melhor a respeito disso, o que a gente acredita, né, a respeito desse dom de profecia e se a gente coloca os livros da Ellen White acima da Bíblia ou não. Nós vamos explicar direitinho isso agora para vocês. Então, queridos, para quem chegou até aqui, né, até esse episódio, pelo QR Code que está nos livros do Grande Conflito que foram entregues, oi para você, né? Olá! Que chegou até a nós. Seja bem-vindo. E, como a Fernanda estava falando, a Ellen White, além de ser uma escritora, né, ela tem, como a Fernanda disse, muitos livros publicados. Nós, enquanto adventistas do sétimo dia, também acreditamos no dom de profecia dela. Nós acreditamos que ela recebia, sim, mensagens, ela era inspirada pelo Espírito Santo e ela escrevia, né, o que Deus mandava ela escrever, ela escrevia e por isso que os escritos dela chegaram até nós. Só que ela não está em pé de igualdade com a Bíblia. Nós não consideramos a Ellen White acima da Bíblia, nem em pé de igualdade. A gente usa sempre aquela expressão, né, que os escritos da Ellen White é a luz menor que nos leva à luz maior. E no próprio livro do Grande Conflito, tem alguns trechinhos que eu separei aqui, eu acho que seria um prólogo, talvez, que ela escreveu, chamado O Futuro, que é no comecinho do livro. Ele ainda não é o primeiro capítulo, ele é uma introdução, né, feita pela própria autora na época em que esse livro foi publicado. E na página 10 dessa edição, né, que foi entregue a todos, ela diz o seguinte: o Espírito não foi dado e nunca será para substituir a Bíblia, porque as Escrituras dizem explicitamente que a Bíblia de Deus é o padrão de prova de qualquer ensino e experiência. E ela também diz: em sua palavra, Deus nos deixou o conhecimento necessário para a salvação. Devemos aceitar as Escrituras sagradas como a revelação infalível e repleta de autoridade de sua vontade. Elas são o padrão do caráter, a revelação das doutrinas e a prova da experiência cristã. Então, aqui, nós vemos que a própria Ellen White, a própria escritora, deixa muito claro que ela recebe sim as mensagens de Deus, ela é inspirada sim pelo Espírito Santo, mas a nossa regra de fé e prática tem que ser a Bíblia. E os escritos dela não substituem a Bíblia, e não são maiores do que a Bíblia, como eu já disse. E numa outra passagem, no livro Primeiros Escritos, na página 78, que é um livro também escrito por ela, ela diz o seguinte: recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela, Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Então, aqui temos mais um trecho, né, em outro livro, em que a própria autora diz que os escritos dela, de forma alguma, substituem a Bíblia. E a Ellen White, ela mesma escreve o propósito com que ela escreve esse livro do O Grande Conflito. E ela escreve na página 13 o seguinte: o propósito deste livro é mostrar as cenas do grande conflito entre a verdade e o erro, revelar os enganos de Satanás e como podemos resistir a ele com sucesso, apresentar uma solução satisfatória para o grande problema do mal, lançando luz sobre a origem e o fim definitivo do pecado de uma forma que revela plenamente a justiça e a bondade de Deus em todo o seu relacionamento com suas criaturas, demonstrando a natureza santa e imutável de sua lei. Então, a própria escritora nos diz qual é o propósito dela ao escrever este livro. Não é
esquecer a Bíblia, não era estar acima da Bíblia, mas mostrar ao longo dos anos, ao longo das eras, como a verdade de Deus foi confundida com erro, foi deturpada, e o objetivo desse livro é fazer com que a gente veja, com que a gente enxergue aonde nós erramos, aonde está o erro, para que possamos assim se aproximar mais de Jesus e da palavra dele verdadeira, e não do que os outros ensinam, mas o que o próprio Deus tinha por objetivo nos ensinar quando inspirou as Sagradas Escrituras. É bonito também quando Ellen White faz esse destaque das Sagradas Escrituras, porque a gente vê a ação de Deus nisso, né? Porque depois de tanta coisa, de tanta guerra, de grupos quererem destruir a Bíblia mesmo, da Bíblia não existir mais, é muito lindo ver que ela sobreviveu o tempo, né? Que a palavra de Deus sobreviveu o tempo. E Ellen White só tá deixando claro de que este livro é inspirado por Deus. Ela tá direcionando exatamente a nossa atenção para ele. E como milhões de pessoas deram o sangue, literalmente, para que esse livro chegasse em nossas mãos. Então, isso é fenomenal. Então é isso. Nesses três meses, iniciando hoje, né? A gente vai estudar sobre isso. A gente vai ler o Grande Conflito juntos e vamos aprender juntos sobre como Deus comanda a história, sobre como a palavra chegou até nós e sobre o que nós devemos fazer com isso, né? A gente vai aprender tanta coisa, e aí? O que a gente vai fazer com esse conhecimento adquirido? Então, fiquem conosco. Espero que os irmãos sejam abençoados, que o Santo Espírito toque no coração de cada um que está ouvindo, que possamos aprender juntos e que possamos proclamar o Evangelho juntos também. É isso, vou me despedindo aqui dos irmãos e até a próxima. Amém. Então, você que está aí, não deixe de colocar os seus comentários, né, nos nossos vídeos. Qualquer dúvida também pode deixar nos comentários. A gente vai estar à disposição, né, em responder as dúvidas. E se junte a nós nessa jornada que vai ser maravilhosa. Eu queria um pouquinho de espaço para poder citar uma frase do contemporâneo de Ellen White, Dostoiévski, que ele fala a respeito sobre esse grande conflito. Pelo menos eu lendo essa frase, é muito grande conflito. Que diz o seguinte: a beleza é algo terrível que nos aterra, terrível por ser indefinível. Não podemos defini-la, pois Deus só nos deu enigmas. Os extremos se tocam, todas as contradições vivem juntas. Há tantos mistérios. É o diabo a lutar com Deus, e o campo de batalha é o coração humano. Então, esperamos de coração que os irmãos gostem dessa temporada, que você, ouvinte, goste também, que essa luz menor, né, que é o livro da Ellen White, possa fazer com que você chegue até a luz maior e conheça um pouco mais a respeito do amor e da bondade de Jesus Cristo. Então, um abraço, esperamos vocês no próximo episódio e até mais.